Olá, minha gente, muito boa noite. Preparando aqui hoje para mais uma live. Vamos falar hoje sobre o crítico interno. A propósito, você conhece o seu? Oi, Aninha, boa noite. Seja bem-vinda. Tô aqui, né? Brigando com o notebook, ou pelo menos tentando negociar com ele para ver se ele liga. Deixa eu colocar o tema de hoje aqui. Você conhece o crítico interno que te impede de se expor? É o tema da nossa aula de hoje. Na aula da semana passada nós falamos sobre a procrastinação, na aula anterior falamos sobre autossabotagem, são temas que estão diretamente ligados, principalmente esses dois anteriores. E o de hoje também não fica muito de fora, né? Se a gente parar para observar aí, são partes de nós que geralmente a gente trata de querer se livrar. São coisas que não são muito agradáveis de sentir geralmente, né? Costumam estar relacionados a emoções, a sentimentos que a gente não gosta de experimentar, então por isso a nossa, muitas vezes até urgência em querer se livrar deles, né? E o crítico interno, como eu disse, não é muito diferente. Vamos chegando, vamos chamando mais gente, deixa eu chamar algumas pessoas aqui também. Hoje a gente provavelmente não vai ter aqui no YouTube, né? Não sei se vai depois aparecer aqui. Caso apareça, tudo bem. Se não, não tem problema. Eu baixo a live aqui do Insta e subo no YouTube. Não tem problema nenhum. Nada de ligar. Vai sem cola hoje mesmo, não tem problema. Também aproveitando, eu quero fazer uma live hoje bem breve, até porque eu não tô me sentindo muito bem. Andei tomando umas vacinas aí que não fizeram muito bem. E, como eu disse, estava aqui negociando com meus críticos internos, né? Porque o notebook não quer ligar, mas tudo bem, não tem problema. Afinal de contas, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, já que o tema tá aqui na ponta da língua, vamos lá. Na semana passada eu fiquei de fazer talvez uma parte 2 da aula anterior, só que como eu percebi que o tema era muito amplo e aí demoraria pra gente entrar no tema de hoje, que é o crítico interno, né? Se você conhece esse crítico interno que te impede de se expor, eu achei por bem resumir. Eu tinha falado aí sobre motivos que nos levam a procrastinar, muitos deles que são normalmente circunstanciais. Citei todos eles, se por acaso você não assistiu a aula passada, ela está gravada tanto aqui no Instagram quanto no YouTube também. E falei também sobre um segundo grupo, descrevi várias situações, várias circunstâncias que nos levam a protelar, a procrastinar, a empurrar com a barriga, né? Eu dei várias definições aí, inclusive, com as quais conhecemos a palavra procrastinação. E como eu percebi que era um tema muito amplo, né, como eu disse aqui, eu vou me ater a falar de apenas dois. Um deles, inclusive, eu até cheguei a citar, que é a ansiedade. É um dos motivos também que leva muitas vezes a gente a procrastinar. Pelo fato da gente ficar ansioso em relação a alguma tarefa, a gente acaba por tendo aquele desconforto de sentir aquela ansiedade, deixando aquela tarefa para depois. E o interessante, né, é que isso acaba se tornando aquele ciclo ali que se retroalimenta. A gente procrastina porque está ansioso e fica ansioso porque procrastina. Então é um dos motivos também aí que é bem interessante da gente olhar. E só para fechar esse raciocínio, né, até porque, como eu disse, existem inúmeras outras situações também que nos levam para esse comportamento da procrastinação. Um também que eu acho interessante a gente citar é o perfeccionismo. Quem está chegando aqui, Núcleo de Mulheres de Camaçari, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, para fechar esse raciocínio da procrastinação, também temos aí o perfeccionismo.
né? Que todo mundo sabe aí que é aquela mania de perfeição que muitas pessoas têm, ou que a grande maioria de nós tem, muitas vezes até em situações, em momentos específicos ou em áreas específicas da vida. Como tem gente, por exemplo, que talvez não seja tão perfeccionista em casa, mas o trabalho, a mesa de trabalho da pessoa é impecável. E aí, essas pessoas que costumam ter esse tipo de comportamento mais perfeccionista, elas podem, por exemplo, estar se preparando para fazer uma apresentação em público, que é o tema central aqui do canal, né? Tanto do canal no YouTube quanto do perfil aqui no Instagram. E essa pessoa, por querer tudo muito perfeito, por querer tudo impecável ali, ela vai ficar procrastinando, ela vai ficar empurrando com a barriga, porque nunca vai estar bom. E aí também a gente já viu que nunca sai, né? O trabalho nunca vai ser feito, ou pelo menos vai demorar muito mais do que o que deveria. E para entrar no tema de hoje, que é o tal do crítico interno, eu acredito que pelo menos a grande maioria das pessoas, para não dizer todas, deve viver essas situações. Agora, por exemplo, eu poderia estar aqui brigando com o meu, como eu disse, né? Só que eu aprendi uma melhor forma de me relacionar com ele, de conhecer, de ficar curiosa para saber quem são essas vozes que muitas vezes me dizem aí que talvez algo não dê certo, que eu vou me ferrar. Se eu tenho certeza, às vezes pode ser que essa voz venha em forma de pergunta, né? Tem certeza, Aparecida? Você não está se sentindo tão bem hoje, vai fazer essa live, mulher, né? E agora você tá vendo aí que o notebook também não tá querendo ligar, de repente é um sinal aí que você nem deveria fazer essa live, né? Então, como eu aprendi, como eu disse, a me relacionar com o meu em vez de ficar brigando com ele, né? Ou com eles, até porque a gente vai ver aqui que ele muitas vezes se manifesta de formas diferentes, né? Muitas vezes nem tão em tom de crítica assim. O que seria então esse crítico interno? Como o próprio nome diz, se é interno é algo que está dentro de nós. Portanto, por estar dentro, muitas vezes até podemos nem ter consciência dele, né? Às vezes, inclusive, ele pode estar tão ali na cara, digamos assim, ele pode estar tão próximo, como se, por exemplo, a gente pegar a nossa mão aqui e aproximar aqui do rosto. Ó, a minha mão está tão próxima do meu rosto que eu não consigo ver a minha mão. Eu tô conseguindo enxergar, então de repente se eu passar aqui uns 2 a 3 minutos com a mão aqui na frente, né? Como eu tô conseguindo enxergar, tudo bem. Agora, eu não vou conseguir ver a minha mão, como eu disse. E à medida em que eu vou distanciando, eu vou conseguindo enxergá-lo. Ok? Notebook ligando, vamos ver se ele vai colaborar aqui. Para que a gente faça a live também no YouTube. Já tem alguns minutinhos aí, né? Quantos minutos mais ou menos? Quase 10. Quase 10 minutos de live. E eu aproveito também para ver aqui a minha colinha, apesar de, como eu disse, vai ser breve hoje. Então, esse crítico interno, o que é que seria? Seria essa voz interior, da qual muitas vezes talvez a gente nem se dê conta, né? Porque às vezes, como eu disse, nem sempre ela vai se manifestar em forma de crítica propriamente dita. Ela pode de repente vir numa forma um pouco mais sedutora, perguntando se a gente tem certeza que vai fazer alguma coisa, né? Como se fosse aquela mãe que fala com o filho que fique ali, não vai lá não, né? Fica aqui tá quentinho, tá confortável. Só que aí de repente você sabe que você tem uma aula importante, de repente até uma prova. E aí a sua mãe, para te proteger, fala para você ficar lá. Claro que eu não tô dizendo que o seu crítico interno é a sua mãe, lógico que não, tá? É só uma metáfora, é só uma analogia, uma forma aí da gente comparar. Até porque o nosso crítico interno, ao contrário do que muitas pessoas pensam, como eu disse, ele tá dentro, então é algo que vai nos orientar de alguma maneira. E não necessariamente, é importante a gente ter isso em mente, ele é algo ruim. Assim como eu expliquei aqui sobre a questão da autossabotagem, da procrastinação, que nós temos essa tendência a achar que é algo que quer ferrar com a vida da gente, que é algo que quer colocar a gente para baixo, impedir que a gente alcance os nossos objetivos, né? No caso da procrastinação e da autossabotagem, por exemplo. Então, com o crítico interno acontece a mesma coisa. A gente vai ter essa tendência, porque como o nome já diz, crítico. Então, muitas vezes o papel dele vai ser de criticar mesmo. E às vezes essa autocrítica, né? Já que, como eu disse, ele está dentro, ele é interno. Essa autocrítica, muitas vezes, ela vai ser severa, ela vai ser mesmo opressora. Então, a nossa tendência vai ser pensar, nossa, se uma pessoa, né, entre aspas, como é que alguém com essa voz aí crítica, como é que alguém
tentando me colocar para baixo, como é que alguém me criticando o tempo todo tem o objetivo de fazer algo de bom por mim? Claro que eu vou pensar que é algo ruim, lógico, né? Claro que eu vou pensar que esse algo não quer o meu bem, mas não necessariamente é isso que acontece, tá? E aí, como eu comparei esse crítico interno muitas vezes com o comportamento de uma mãe, qual é a mãe, normalmente, né? Não tô me referindo a todas, mas de um modo geral, qual é a mãe que quer o mal do seu filho? O que a gente vê é que geralmente essa mãe ela vai querer o melhor para o seu filho. Pode ser que ela não saiba exatamente se expressar da melhor maneira. Não só uma mãe, né, gente? Um pai também. Eu, inclusive, vivi muito isso na pele. Meu pai, eu lembro que quando eu era criança, eu fui pedir para ele um patins uma vez e ele olhou para mim e falou: pra que você quer um patins? Pra você cair e quebrar a cara? Então percebam que na realidade, embora ele tivesse falado de uma forma grosseira comigo, o que estava por trás daquela fala dele era uma preocupação. Até porque a gente sabe como é que é, né? Principalmente adolescente andando de patins por aí, pegando asfalto, enfim, né? Ninguém vai comprar um patins para andar dentro de casa. Então a preocupação dele era essa, que eu caísse e me machucasse. Só como ele não tinha muito trato na forma de se comunicar, falava dessa maneira. Outra situação também que eu consigo me lembrar é de quando eu fui tirar minha carteira de habilitação. Eu lembro que eu trabalhava, não me lembro exatamente aonde nessa época, não sei se era no polo já, mas enfim, eu me lembro que eu liguei pra minha mãe, eu tava na rua, liguei pra ela. E como eu já conhecia minha mãe, já sabia, né, que ela é cheia de preocupações, essa coisa, né, de mãe que quer proteger o filho e tal. Como eu já sei como ela é, eu liguei de lá da rua e falei assim: mãe, eu vim aqui na autoescola, que eu vim me inscrever. Isso para dar uma satisfação para ela de que eu ia chegar um pouco mais tarde. Ela falou: ah, então tá bom. E que horas que você vai chegar? Eu falei: então, a aula termina às 10. Eu acabei de me inscrever, tem uma turma começando hoje, eu já vou ficar para assistir a aula. E aí, nossa, gente, foi aquela preocupação, né? E falou: venha para casa agora. Como assim 10 horas? Né? E aí me disse um monte. E estamos falando de algo que é para o meu bem, é para o meu crescimento, é algo que é importante para mim. E ela sabe disso, claro que ela sabe. Só que a preocupação dela com a minha proteção por conta de risco de assalto, né, de tantas coisas que poderia acontecer, cidade muitas vezes violenta, né? Então ocorre essa questão também da preocupação e dessa mãe não saber como falar, né, com o seu filho, com a sua filha, no caso, como era comigo. Então, muitas vezes o que acontece é isso. Embora a gente tenha essa tendência a enxergar o crítico interno dessa maneira, como aquela voz que quer nos destruir, que não quer o nosso bem, que quer que a gente permaneça ali na zona de conforto, que não quer que a gente cresça, não vai ser bem assim não, tá? Então, o que eu sugiro aqui é que em vez de a gente ficar brigando com essa voz interna, é que a gente fique curioso, curiosa para conhecê-la. Conhecer qual é o seu conteúdo, perceber em que momentos é que essa voz aparece, por exemplo, de que forma é que ela se manifesta, né? Aqui eu quero citar 3 exemplos, eu só tô vendo se minha colinha abre aqui, para poder eu falar aqui um pouco com mais detalhes para vocês. Mas o ideal, então, como eu disse, é a gente se aproximar dessa voz, né, que não necessariamente vai aparecer em forma de voz, né? Não é todo mundo que consegue perceber dessa maneira, cada pessoa se orienta de uma maneira diferente. Às vezes a gente vai ter sensações corporais, por exemplo, né? Essa situação muitas vezes ela vai se expressar em forma de sensações que a gente vai ter, de emoções que vão reverberar no nosso corpo. E aí, como eu falei até na aula, eu não lembro se foi na passada ou se foi na retrasada, falei sobre a questão dos sintomas que muitas vezes aparecem. Como o contexto da gente aqui é o de falar em público, então o que é que inevitavelmente vai acontecer quando a gente está nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa? Sintomas físicos. Tem muita gente que, por exemplo, perde a visão temporariamente, né? Fica sem enxergar ninguém. Eu conheço uma pessoa que ela foi apresentar o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso, e no momento em que ela foi fazer essa apresentação, ela simplesmente perdeu a visão, ela ficou totalmente cega temporariamente, não conseguia enxergar ninguém que estava ali e conseguiu discorrer a apresentação muito bem. E segundo ela, quando chegou no final da apresentação, que ela falou muito obrigada a todos e uma ótima noite, ela voltou a enxergar, foi automático. Então percebam que é uma defesa, né? Uma defesa do organismo da gente.
Outra situação também que às vezes pode acontecer é a pessoa perder a audição, ela não consegue escutar nem a própria voz dela, ela tá falando ali, de repente ela até começa a falar mais alto, porque ela não consegue escutar a própria voz. Fora os sintomas mais clássicos, que são o quê? A sudorese, que é o suor exagerado, as mãos trêmulas, as pernas bambas, a face avermelhada, né? O rubor, a taquicardia, que é o coração acelerado. Tem gente que fala muito rápido, tem gente que ao contrário começa a fazer o famoso encher linguiça e fala muito devagar. O que mais? Nathalie, que tá aqui, e Tatiane Mesquita também. Boa noite, seja bem-vinda. O que é que vocês sentem no momento que vão se expressar em público? Alguém aqui fica nervosa? O que é que vocês costumam sentir? Eu já tive muita vontade de sair correndo. Se bobear até hoje tenho, a depender da situação. Às vezes a gente chega num lugar e aí tá ali, por exemplo, uma série de figuras de autoridade, né? Você chega numa empresa para fazer uma apresentação corporativa e quando chega lá tá a diretoria, presidência, sabe? Gerente de tudo quanto é unidade. Aí você começa a ficar, ai meu Deus, e se eu falar alguma coisa errada, né? O medo de esquecer alguma coisa, o medo de falar errado, enfim, tanta coisa pode acontecer, né? É tanta coisa que pode acontecer. Fora muitos outros sintomas físicos, né? Eu falei o que? Perna bamba, coração acelerado, taquicardia, né? O rubor na face, que é a face avermelhada. Tem gente que começa a gaguejar, tem gente que nem gagueja no geral, mas começa a gaguejar no momento de falar em público. Vontade de sair correndo, sensação de desmaio, dor de barriga, né? Eu tenho uma lista, gente, quase que interminável das coisas que acontecem quando a pessoa tá nervosa e quando a pessoa fica com esse medo exagerado, esse medo extremo de falar em público. Tem gente que inclusive tem fobia mesmo de falar em público, que é a conhecida, né? É uma das fobias específicas conhecida como glossofobia. Existem inúmeras fobias específicas aí, a glossofobia é uma delas, né? Mas voltando aqui à questão do crítico interno, então quem seria esse tal de crítico interno? O nosso diálogo, como eu disse, né? Aquela conversinha interna ali, é a nossa comunicação intrapessoal, que tem um padrão crítico e, como eu disse logo no início, muitas vezes até opressor. E é importante a gente salientar que esse crítico interno, ele na verdade, ele se constitui como uma das nossas partes protetoras. Por isso que eu fiz aquela analogia lá com o pai e com a mãe que quer o melhor para o seu filho, para sua filha, né? Então, todo mundo, pode-se dizer, tem essas partes protetoras. E aí, essas partes protetoras de nós, gente, eu tô olhando um pouquinho pra cá porque eu tô com a colinha aqui, porque eu tava ainda na tentativa de usar o YouTube, mas eu já vi que não vai dar muito certo, né? Então, vamos manter aqui e depois eu subo, eu gravo a live e subo aqui no YouTube. Então, todos nós temos essas partes protetoras. Aliás, deixa eu ver se eu consigo logar aqui. Se eu conseguir logar, pelo menos quem tá aqui vai me acompanhar e vai saber que o início da aula vai estar aqui no Insta, né? Acho que dá tempo ainda. Temos alguns minutos aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo logar, porque notebook tá lento. Nathalie tá aqui dizendo, eu fico com a voz trêmula e frio na barriga. Frio na barriga também é um dos sintomas clássicos aí do medo de falar em público. Tem gente que fica com muita vergonha também, não consegue encarar as pessoas, né? Não consegue olhar para os outros, a ponto de muitas vezes, como eu disse, até perder a visão, né? Perder a audição, perder a visão. Então tem gente que fica sem conseguir mesmo encarar as outras pessoas. YouTube, hoje tá sério o negócio aqui, viu? Mas aí, como eu tava dizendo, então é esse diálogo. Deixa eu só fechar aqui se eu consigo fechar um arquivo aqui pra ficar menos lento. Pior que não tinha feito nem login ainda quando ele parou. E aí, gente, como eu estava dizendo aqui, então, né, todos nós temos essas nossas partes protetoras. E a maioria de nós, para não dizer todos, que tendem a usar, né, essas nossas partes protetoras, no caso, elas tendem a usar estratégias para tentar nos convencer daquilo que elas acreditam ser o melhor para nós.
E aí, a parte mais famosa, então, dessas partes protetoras que a gente tem é a nossa parte crítica. Nossa, o YouTube abriu e tá aqui em um vídeo aleatório. Ignoram as consequências a longo prazo das suas ações. Ou quando deixam de planejar o seu trabalho, muita calma. Por exemplo, uma pessoa impulsiva pode adiar uma tarefa na qual está trabalhando no momento, decidindo repentinamente sair com os amigos, ir para uma festa, né, ir para uma parada. Mesmo que a tarefa esteja prevista para... Jesus, desgovernou agora. Quem chegou aqui, não se preocupe. Não se preocupe. Boa noite, seja bem-vinda. Gente, quem estiver aqui no Instagram, por favor, fala pra mim se a transmissão tá ok, que eu tô vendo que tem gente entrando e saindo. E não tenho certeza se tá a imagem, o áudio tá ok aqui no Insta. Quem entrou aqui agora, fala pra mim, por favor. Tentando logar aqui no YouTube ainda. Tá, vai, mas não vai. É imagem e áudio normal pra mim. Obrigada, Nath. Vou voltar aqui pra mim. Tá muito lentinho. Nem aparece a opção de fazer login. Vou tocar aqui mesmo, gente. Infelizmente. Vou ficar devendo essa pro YouTube ao vivo hoje. Bom, então, como eu ia dizendo, o nosso crítico interno é apenas uma das nossas partes protetoras, que, como o próprio nome diz, né, tende a nos proteger e cria estratégias para isso. Nem sempre fazendo da melhor maneira possível, da forma como a gente gostaria, pelo menos, né, da forma mais carinhosa. Então, a parte mais famosa é essa, que é aquela que a gente chama de crítico interno, né, a parte crítica, que é uma parte protetora que usa estratégia da crítica, como o próprio nome diz, para tentar nos afetar naquilo que ela acredita que vai nos deixar em maior segurança, tá? Então, o que ela critica, na verdade, é o que ela tem mais medo que a gente seja. Por exemplo, aí eu tinha dado o exemplo de uma mãe, né? E aqui eu tinha citado algum exemplo, 2 exemplos meus, na verdade, um com a minha mãe e outro com meu pai, e outro fazendo pesquisas aqui eu vi. Exemplo de um filho adolescente que vive na rua e aí essa mãe fica lá falando: você só quer andar com seus amigos, você é um vagabundo, você não para em casa, né? Você não tem responsabilidade com nada e tal. Então essa mãe, por não saber como lidar com esse comportamento do filho, ela acaba xingando esse adolescente, tá? Então, sendo que esse, na verdade, é o maior medo dela, né? Que ele se torne tudo isso que ela tá falando, esses xingamentos que ela tá proferindo contra ele. Mas ela age dessa maneira justamente por não saber como controlá-lo, porque se a gente parar para observar, uma criança de 2, 3, né, 4, 5 anos aí, a gente consegue controlar na maioria das vezes, né? A gente consegue dizer que vai fazer da nossa forma e acabou. E um adolescente não. Principalmente porque é uma fase geralmente de rebeldia, né? Então eles querem fazer do jeito deles, enfim. Né? Então o nível de ansiedade dessa mãe, ele é extremo ao ponto de ela agir assim, na tentativa o quê? De impedir que esse filho se machuque, que ele sofra algum dano. Então ela acaba agindo dessa maneira, né? Com essa comunicação aí que não é das melhores e acaba se indispondo, né, com esse filho, muitas vezes até piorando a situação, enfim. Então a parte crítica, a gente diz que ela é uma parte protetora. E existem outras estratégias também que nossas partes protetoras podem usar, como por exemplo, aquela que prevê cenários catastróficos, como no caso do meu pai, né, que falava lá do patins que não ia me dar porque senão eu ia cair e ia quebrar a cara, e tem uma série de outros. No caso de falar em público, por exemplo, essa voz aí que prevê cenários catastróficos pode dizer: não vai lá não, ó, você vai se dar mal, vão rir de você. Eu, se fosse você, não iria lá, porque você nem imagina o que é que pode acontecer. Já pensou se te criticarem? Já pensou se te vaiarem? Não, é melhor você evitar. Então, ela prevê esses cenários catastróficos aí, né? Ela não usa não te critica diretamente, mas ela coloca dúvidas na sua cabeça. Será que é o melhor se fazer? Tem certeza que você vai fazer essa apresentação?
Então essa é a estratégia que essa outra parte utiliza, né? E outra é aquela que quer te convencer por aquela voz doce, como eu disse, que nem sempre a crítica ela vai ser diretamente, ela nem sempre ela vai ser em forma de ataque pessoal, por exemplo. Então, ela nem sempre vai ter o tom de voz bravo, né? E tem também, claro, a intenção de te proteger. E a estratégia que ela usa é mais sedutora. Esse tipo de estratégia, inclusive, até se confunde com aquilo que a gente chama de nossa voz sábia. Só que aí, claro que a gente vai ter as diferenças aqui, né? A gente vai sacar que na prática é diferente. Porque, por exemplo, quando a gente fica ansioso, ansiosa, a gente percebe que existem manifestações ali no nosso corpo mesmo, né? Manifestações físicas. E quando vem da nossa voz sábia, a gente fica em paz. Pode observar que o nosso corpo todo ele fica em paz. Não tem esses sintomas incômodos, né? Normalmente é assim que acontece, tá? E aí, outra coisa também que a gente vai ver que vem da nossa sabedoria interior ou não, porque que mesmo que você não faça aquilo que essa voz está te dizendo que é para você fazer, ou você faça, tá tudo bem. De uma forma ou de outra vai estar tudo bem. E enquanto que essa voz do crítico interno, ou melhor, dessa outra parte protetora, né, que é uma do grupo do crítico interno, digamos assim, ela vai ser mais condicional, ela tem uma visão assim meio que de eu parcial. As estratégias dela, então, elas são mais notáveis. Você vai perceber que, por exemplo, você vai fazer tal coisa porque você tem que fazer, né? Então vai ser uma coisa mais condicional. Você vai perceber que tem uma diferença aí, tá? Então quando fala tem que, dá uma visão parcial da coisa, né? Essas são as estratégias, então, mais notáveis aí, protetoras. E essas partes protetoras que usam a estratégia da crítica, metaforicamente, como eu disse, elas vão ter mais ou menos aí esse funcionamento. Nos amam loucamente, só que não tem controle sobre nós. Então isso é que acaba deixando essa parte preocupada, tá? E lembrando também, gente, que esse padrão de autocrítica, autocobrança e autodepreciação, ele é muito enraizado em nós. É por isso que ele é muito forte, é por isso que ele costuma ser sutil e muitas vezes a gente nem percebe. Aliás, é algo assim pra mim recente. Eu vim tomar consciência desse crítico interior não tem muito tempo. Até porque muitas vezes o que é que acontece? Ele não critica só a gente. A gente tem um crítico interno que muitas vezes critica os outros e esse crítico interno ele também muitas vezes critica o ambiente. E quando ele faz isso, muitas vezes ele nos deixa naquela situação, né? Como eu falei mais cedo daquela mãe que diz, não vai lá não, fica aqui, eu faço um chocolate quente pra você, tá frio. Melhor não ir hoje não, nem tem nada de tão importante assim. E aí você não vai na faculdade, né? Mas aí você sabe que você vai ter uma perda nisso, né? Então, essa estratégia protetora aí, ela tem mais ou menos essa conotação aí dessa mãe. E você sabe que se você não for lá, você vai ter um prejuízo. Né? Você sabe que sim, que vai ter um prejuízo sim. Ela tem mais aquela conotação, então, digamos que de zona de conforto, tá? Quem quiser conhecer mais a respeito dessa questão do crítico, tem um livro que é o Inteligência Positiva, do Cesar Schemin. Era até para eu ter trazido um outro para mostrar aqui para vocês, o do Cesar eu não tenho, ele é físico. Mas era para eu ter mostrado outro aqui, que tem os exercícios, inclusive, dessa questão dos condicionamentos, do tem que, né? Eu vou fazer tal coisa porque tenho que. Então, como eu disse, esse padrão da autocrítica, da autocobrança, da autodepreciação, ele é muito enraizado, a ponto de muitas vezes a gente nem perceber. E eu vou dar um exemplo prático meu. Teve uma época que eu trabalhava, eu não sei se era no polo, era em indústria. Trabalhava em indústria, trabalhava a semana toda, normalmente as indústrias são de segunda a sexta, né? E quando era no sábado eu dava aula numa escola, que ainda não era minha na época. Eu não lembro se eu já tinha a minha empresa nessa época, mas enfim, eu dava aula numa escola pela manhã. Então imagine que eu trabalhava a semana toda, ficava cansada, e no sábado de manhã, né, que era um dos dias que eu teria para descansar também, eu ia dar aula. E quando eu chegava à tarde, gente, eu chegava moída, muito cansada. E assim, 4 horas em sala de aula, né, realmente é um tempo considerável. Então eu passava a manhã toda dando aula e quando eu voltava para casa, muitas vezes eu me deparava com a louça para lavar. E eu ia no automático lavar aquela louça. E com o tempo eu comecei a perceber, eu falei, caramba, eu tô cansada demais. Sabe quando o corpo realmente não aguenta mais, né? Então,
É por isso também que é bom a gente entender que esses sinais que o nosso corpo dá, que certos comportamentos trazem, né, que as nossas emoções nos dão, né, esses sinais que nos dão muitas vezes, por mais desagradáveis que sejam de se sentir, são sinalizadores importantes, são mensageiros importantes, como as emoções que a gente chama de negativas, por exemplo. Então eu estava tão cansada, e aí com o tempo eu comecei a perceber, eu falei, caramba, e olha como é que é a voz interna normalmente, né? Geralmente a gente não conversa com a gente naquele tom assim, ah, Cida, você tá tão cansada, não, vai deitar, descansa um pouquinho, você merece. Normalmente não é assim, né? Essa daí sim, eu acredito que seria minha voz sábia, mas normalmente é, meu Deus, era assim que eu pensava, exatamente assim. Que tipo de idiota sou eu que trabalho a semana toda, dou aula no sábado de manhã, a manhã toda, e chego em casa e vou lavar a louça em vez de descansar, sabe? Então era nesse nível. E pode observar que normalmente o comportamento mais socialmente aceitável, digamos assim, né? Isso para justificar o fato de a gente não conseguir se comunicar de uma forma harmônica, de uma forma gentil com a gente, é que o comportamento mais aceitável é quando as pessoas falam mal de si. Se você chegar para outra pessoa e você começar a se elogiar, vai dizer, ai meu Deus, se acha essa daí, tá com algum problema, né? Fumou alguma coisa, bebeu, o que será que essa daí tem, né? Nossa, que narcisista. Então geralmente a gente tende a enxergar dessa maneira, é geral, gente, não é exagero da minha parte não, tá? Agora, se você se critica, se você fala mal de si, se você se põe para baixo, você encontra gente até para te apoiar, pode crer. E o mais interessante disso é que normalmente quando a gente faz isso com a gente, isso reflete na nossa comunicação com os outros também. Aquelas brincadeirinhas que a gente faz, depreciativas, adolescente mesmo adora fazer isso, né? Já fiz demais. Hoje não, hoje principalmente por estudar, por pesquisar sobre comunicação, eu tenho muito cuidado com a minha comunicação. E ainda mais pelo fato de ter um filho pequeno, né? Então tô sempre me policiando em termos de comunicação. E aí, gente, é importante, até no curso de oratório eu sempre deixo isso muito claro, que eu trabalho em cima de 3 pilares. E o primeiro deles é justamente o orador, que tem a ver com o autoconhecimento, que nos leva justamente a esse lugar de observar, de perceber como é a forma que a gente se comunica com a gente mesmo. Porque normalmente a gente tem uma tendência até a tratar os outros bem, a enxergar o lado positivo das outras pessoas, a destacar suas qualidades, mas quando é com a gente faz o contrário. Quando é com a gente, normalmente a gente faz o contrário. A gente tem essa tendência mesmo a se autocriticar, se autodepreciar, se autocobrar de forma muitas vezes exagerada, né? Então, por isso que a gente tem essa coisa de olhar para o crítico interno dessa maneira, de forma negativa, até. Ok? Deixa eu ver que mais. Então, como eu estava dizendo, né, esse padrão de autocrítica, ele é muito enraizado, a ponto de muitas vezes a gente nem perceber, como se ele fosse, né, como eu falei, o exemplo da mão mais cedo aqui, ó, que a gente coloca na frente do rosto e a gente não consegue ver a nossa mão, porque ela tá tão próxima aqui, né, tá tão fusionada, tão fundida aqui com o rosto que a gente não consegue enxergar. Então, para que a gente consiga enxergar a nossa mão, ó, a gente vai se distanciando. Claro que o contrário também, se ela estivesse muito distante ali, fora da nossa consciência, do nosso campo de visão, a gente também não a veria. O que também não seria, né, algo tão positivo assim, tá? Então, a gente também não conseguiria ver. E pra gente conseguir perceber algo na gente, seja lá o que for, a gente precisa de uma certa distância. É preciso esse espaço, tá? Então, quando eu afasto a mão do rosto, uau, né? Tem uma mão aqui. Então, se estiver muito longe, estiver fora do meu olhar, fora da minha consciência, eu também não vou ver. Então, nesses dois estados, tanto se estiver totalmente enraizado ou completamente dissociado, isso não vai ser positivo, né? Me tira da consciência partes de mim. É por isso que muitas vezes a gente não consegue notar a presença desse crítico, como eu falei. A gente não consegue perceber que a gente está sendo levado, né, por essa voz interna aí, que está dizendo coisas que não são verdadeiras a nosso respeito, tá? E essa é uma parte, né, que geralmente está completamente enraizada e diretamente conectada à maneira como a gente se percebe.
E essa maneira como a gente se percebe, ela vai acompanhar também todo um desenvolvimento relacional que nós vivemos ao longo do nosso desenvolvimento. A maneira como nós fomos vistos quando a gente nasceu, quando a gente chegou, como a gente foi recebido. Tudo isso vai se conectar à nossa história, desde quando fomos concebidos, gerados, gestados, de como nascemos, né? Então, como eu sempre costumo dizer, o nosso corpo lembra. Por mais que a nossa mente racional ela não estivesse ainda pronta nessa época para registrar essas memórias aí, mas o nosso corpo lembra. E muitas vezes a gente está tão acostumado a se olhar dessa maneira crítica, né? Com um olhar de cobrança, é tão automático aí que a gente nem se dá conta do tamanho disso. A gente nem se dá conta do estrago que isso pode fazer. E se a gente chegar em uma roda de conversa, por exemplo, e começar a se elogiar, como eu falei, aí já viu, né? Vamos pensar logo, né? Nossa, onde já se viu falar bem de si, né? Mas se for o extremo oposto, um discurso autodepreciativo, aí ok. E isso, como eu disse, reverbera em como a gente vê as outras pessoas também. Não é isso? Bem, gente, como eu tô com pouca bateria aqui, como eu também não tô muito legal hoje, já falei, né, da vacina que eu tomei ontem, braço doendo, corpo meio mole. Falando nisso, nem água eu trouxe aqui pra beber. Eu vou só deixar um aviso aqui. Se tiver fazendo sentido pra vocês, que vocês compartilhem a live, tá? Vai ficar gravada aqui. Eu vou, inclusive, baixar essa live aqui do Insta pra subir no YouTube, que infelizmente não deu certo, né, fazer aqui no YouTube, mas não é por isso que a gente vai deixar de tê-la aqui também. Então, que vocês compartilhem com outras pessoas, convidem para assistir também a próxima, tá? Na próxima terça-feira também no mesmo horário, às 19h30. Lembrando que nos dias 6 e 13 nós vamos ter turma do curso híbrido. Essa é a última turma, inclusive, do curso híbrido, tá? A próxima vai ser ou presencial ou online. Então vão haver algumas mudanças. Em breve vocês vão ficar sabendo por aqui. Então quem tiver interesse de se matricular nessa turma, a hora é agora. Eu deixei o link aí nos stories. Assim que encerrar aqui a live, você pode clicar lá que você vai ser direcionada para a página da Hotmart. E pode fazer a sua inscrição juntando-se a nós aí na próxima turma. Muito obrigada, Nathalie, pelas melhoras. Vou ficar melhor sim. Vou tomar um remedinho agora, tomar um chá. Tá? E terça-feira que vem tô por aqui de novo. Um beijo, ótima noite pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.